E, como o pastor Jorge falou, que essa semana o tema dos cultos dos domingos à noite tem sido os desafios da família na pós-modernidade. Então é um assunto extremamente importante para todos nós, porque estamos todos inseridos nesse contexto, tanto com relação aos efeitos da pós-modernidade, como também da família. Então não é novidade para nenhum de nós que a família se tornou o alvo, o objetivo maior de Satanás, das suas hostes do mal e de todos aqueles que ele tem usado aqui também nesse mundo para desconstruir, desestruturar a família. Mas nos alegra saber que família é um projeto de Deus. A família é tão importante no plano de Deus que ela foi estabelecida antes mesmo que o homem pecasse. Daí a importância da família. E o Senhor mesmo tem se responsabilizado de preservar e de abençoar a família, como ele prometeu a Abraão: em ti serão benditas mais do que felizes todas as famílias da terra. Então, por mais que se levantem para tentar destruir a família segundo os projetos de Deus, eles nunca conseguirão, porque Deus é quem está no controle de todas as coisas. Eu não vou falar muito sobre a questão da pós-modernidade, porque eu sei que os outros pastores que me antecederam devem ter falado já sobre isso, e quero me deter de uma maneira mais prática depois aos desafios e algumas atitudes que nós podemos ter para nos contrapormos a esses desafios da pós-modernidade. Eu fiz apenas uma síntese com relação à pós-modernidade, e eu vou apenas ler esse resumo, apenas para nos situarmos, porque, como disse, creio que os pastores já devem ter falado sobre isso. Final do ano de 1980 é para muitos o início da chamada pós-modernidade, tendo seu ápice com o início do século XXI. De maneira resumida, as características desta etapa da humanidade são as seguintes: há um desencanto social em relação à religião, à política e à ciência. A ideia da verdade e do progresso passou a ser questionada. A comunicação e o consumo são fatores essenciais para entender nossa civilização. As ideias tradicionais deixaram de ser referências válidas e tendem à desmistificação de um todo. O que importa é o imediato, é o aqui, é o agora. Há um grande interesse pelo alternativo em qualquer uma das manifestações, inclusive do conceito de família. O individual substitui os projetos coletivos, onde se aprecia o culto ao corpo, os livros de autoajuda e a satisfação pessoal plena. A pós-modernidade é basicamente uma crítica à modernidade, de seus valores e princípios. Como proposta alternativa, apresenta novas propostas: a subjetividade, o multiculturalismo e a pluralidade. Em seu conjunto, diante dessa situação caótica, é lógico que aparecem algumas propostas religiosas, sociais e políticas variadas, em certas ocasiões pouco confiáveis, como corrente ideológica e tendência da civilização. A pós-modernidade destaca algumas conquistas: o papel da classe média e seus desenvolvimentos, o aumento da liberdade no Ocidente e alguns aspectos positivos da globalização. No entanto, pelo contrário, apresenta traços negativos e criticáveis, como a própria banalização, o consumismo, a perda de identidade e a própria globalização, a ausência de referências positivas, válidas e, em definitivo, a sensação de que o mundo está fragmentado. Numa sociedade permissiva, o único princípio restritivo é que a conduta do cidadão, do indivíduo, não seja antissocial. Se com essa ressalva nada está realmente errado, mas também nada pode haver em que esteja totalmente certo. Tudo dependerá das opiniões e das escolhas individuais. Isso é uma rápida síntese do que é
é a pós-modernidade. Ou seja, é uma crítica à modernidade, apresentando as falhas, aquilo que foi prometido do iluminismo e tantos outros que foram posteriormente sendo colocados, e nada disso trouxe resultados positivos para a humanidade. Então, a pós-modernidade veio com esse propósito, com esse objetivo, e nós sabemos que também não estão sendo alcançados e não será, porque em todos eles Deus é excluído. A figura do homem, a filosofia, a cultura é sempre o que prevalece. Então, os desafios para nós é nos contrapormos a tudo isso que está sendo lançado todos os dias diante de nós e diante das nossas famílias. Quando nós falamos de pós-modernidade, também nos vem na sequência o século XXI, que teve o seu início a partir do ano de 2000 e vai até o ano de 2100. E esse século XXI, ele teve um início extremamente traumático para a sociedade, para o ser humano, e que nos levou a um certo temor do que estaria por vir diante de nós. Mas quando nós que lemos a palavra de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, não podemos em nenhum momento sermos impactados diante dessa realidade, porque a palavra de Deus já nos adverte com relação a todas essas coisas. Então o século XXI, ele começa com acontecimentos terríveis, e por uma questão de administrar o tempo, não vamos citar eles, mas quero citar o texto da palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 3, nos versículos de 1 a 9, quando Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, ao seu amado Timóteo, ele faz uma observação, que apesar de há tanto tempo ter sido escrito, mas que é a realidade daquilo que nós estamos vivendo nos dias atuais. 2 Timóteo capítulo 3, os versículos de 1 a 9, eu também não vou ler todo o texto, mas vou apenas colocar aqui para os irmãos o que Paulo diz a Timóteo. Timóteo, meu filho, meu amado filho, nos últimos tempos. E Paulo chama a atenção de Timóteo para esses últimos tempos. E esses últimos tempos, que a gente às vezes fica, quando será esses últimos tempos? Será que ele vai acontecer? E esses últimos tempos começou com a vinda de Jesus Cristo como o Salvador, e terá sua conclusão, seu desfecho final na segunda vinda de Jesus Cristo, agora não mais como Salvador, mas como juiz, e para levar a sua igreja para habitar definitivamente com ele. Então Paulo dizendo e falando a Timóteo que ele tivesse cuidado, porque nesses últimos tempos os homens seriam, e vai mostrando as características dos homens: egoístas, jactanciosos, blasfemadores, ingratos, desafeiçoados, caluniadores, cruéis, traidores, enfatuados, negam o poder de Deus, corrompidos de mente, avarentos, arrogantes, desobedientes aos pais, irreverentes, implacáveis, sem domínio de si, inimigos do bem, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Eles são resistentes à verdade e são reprovados quanto à sua fé. Então Paulo diz a Timóteo, esses últimos tempos, os homens serão assim. E se nós fôssemos compartilhar detalhadamente aqui, com certeza nós iríamos chegar à conclusão que nós estamos vivendo esse tempo e essa realidade. São esses homens que estão por trás de toda essa maquinação, são esses homens que estão se levantando com essa proposta da pós-modernidade e, como diz, tendo como alvo a família. Eu vou ler também rapidamente, e falando sobre pós-modernidades, e eu li algumas redações que foram tema de alguns vestibulares, falando sobre a família e a pós-modernidade. Vou ler duas dessas redações, vou ler duas opiniões que vão nos mostrar como a família é vista por esses que defendem essa pós-modernidade. O conceito de família na pós-modernidade.
Fica evidente, portanto, a importância de valorizar a pluralidade do conceito de família. Para isso, cabe à escola promover palestras sobre o assunto, contemplando os alunos e seus responsáveis, a fim de promover a interação entre as famílias. Ademais, é necessário que o governo, juntamente com os meios de comunicação, promovam debates com o intuito de favorecer a aceitação, presta atenção, das novas composições familiares. Desse modo, não haveria perplexidade diante do novo, apenas a tolerância. Eu disse que o governo deveria se unir às demais instituições e sociedades e promover palestras, debates, para que as pessoas pudessem aceitar essas novas composições familiares e não causasse mais nenhum impacto, que fosse algo muito comum e natural. Este é um dos objetivos. Segundo, nos dias atuais, a sociedade se torna muito crítica em relação ao novo conceito de família, por ainda ter convicções de uma sociedade patriarcal e conservadora. Porém, é fato que esse paradigma está sendo modificado. A pós-modernidade está quebrando essa concepção ultrapassada devido à criação de leis que permitem o casamento homossexual e até mesmo a adoção de crianças pelo casal. Do mesmo modo que estão feitos, os paradigmas podem se modificar. Tal como antigamente o correto era casar e procriar. Hoje a sociedade já não vê tanta importância em casar e ter filhos, e tem a liberdade de escolher se quer ter filhos ou não, se quer casar ou não, independente de ambos. Independente se ambos são do mesmo sexo ou de sexo oposto. Então tanto faz. Pode ser 2 homens ou 2 mulheres. Isso não tem mais nenhum problema. Quem tem um entendimento diferente, eles dizem que são ultrapassados, conservadores. Agora eu vou ler a opinião de um psicanalista do Rio de Janeiro, também envolvidos na defesa da pós-modernidade. Apesar da cristalização de algumas ideias, a sociedade já percebeu que o modelo tradicional familiar, aquele da união do pai e da mãe com os filhos, não garantem uma constituição psíquica boa. Ele está dizendo que esse conceito de família, de pai, de mãe, de filhos, está trazendo consequências psicológicas para as pessoas, para a família. Diz que isso não é um conceito bom. Tanto que temos muitos casais se separando em conflitos que refletem na educação dos filhos. Lembrou o psicanalista, na vivência clínica, foi observado que as funções materna e paterna também não seguem mais um padrão rígido, podendo ser exercidas independentemente do sexo biológico. Numa família homoafetiva, por exemplo, o casal pode definir quem vai assumir cada papel no relacionamento e perante os filhos. Porque o mais importante é alguém estar presente, assumindo as obrigações de uma mãe ou de um pai. Esse é o conceito desse psicanalista Sérgio da Costa, lá do Rio de Janeiro, e ele defende que esse conceito de pai e mãe, ele já não é mais adequado para a realidade na pós-modernidade. O importante é que cada um defenda o seu papel, se colocando como pai ou como mãe. E quero concluir com esse pensamento dessa doutora Adriana Caldas do Rio, na sua defesa de tese do doutorado, e ela disse o seguinte, numa das partes: para a pós-modernidade não existe um padrão absoluto de família. Nessa visão contemporânea, a família, do formato como conhecemos, é fruto de uma visão primitiva, e as novas formas de família são resultante de uma evolução da humanidade. As famílias da pós-modernidade são fundamentadas no prazer pessoal, na identidade pessoal e na afetividade. Esse foi um dos pontos da sua defesa de tese de doutorado, e ela disse que a família, da forma tradicional como nós conhecemos, ela é primitiva e arcaica. É essa a realidade da
movimentos da pós-modernidade com relação à família. Mas para nós não importa o que essas pessoas pensam ou defendem. Para nós o que importa é o que a palavra de Deus nos ensina, é o que a palavra de Deus nos mostra como princípios bíblicos para que a família seja abençoada, para que a família ela possa viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Paulo, escrevendo aos Efésios, um texto muito conhecido também, Efésios capítulo 5, versículos do 22 ao 30, e caminhando pelo capítulo 6, os versículos do 1 ao 4, existem outros textos, mas esse é o que traz uma composição na sequência e que nos ajuda a compreendermos quais são os princípios que Deus estabeleceu para a família e aqueles com os quais Deus se compromete em abençoar. Então, princípios que estão registrados e estabelecidos desde o Gênesis ao Apocalipse, todos eles nos levam à seguinte fundamentação, que o homem e a mulher é a base nuclear da família, começando com o casamento e a geração de filhos. Homem, macho, mulher, fêmea. Deus não criou nenhuma outra espécie de gênero. Deus só criou homem e mulher, macho e fêmea. Fora disso, qualquer outro que se levante tentando impor ou defender um outro conceito, ele não é bíblico e, portanto, se nós queremos cumprir o que a palavra de Deus nos ensina, se a Bíblia é para nós o nosso manual de regra, de fé e de prática, nós não podemos abrir mão desses preceitos e temos que segui-lo, reconhecendo que eles são verdadeiros. Depois ele diz que os filhos, o homem deve deixar pai e mãe. Algumas interpretações errôneas acham e afirmam que nós, quando casamos, temos que desprezar ou abandonar os nossos pais. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, não é isso que o texto fala. Diz que nós temos que sair, nós temos que deixar essa base, esse núcleo, porque nós agora estamos formando um outro, com o casamento, com a instituição da nova família. Então nós temos que, como falamos, cortar aquele cordão umbilical e estabelecer a nossa própria família. Depois diz que deve tornar-se uma só carne. É a matemática que o mundo não quer entender, que 1 mais 1 vai ser 1 fortalecido no Senhor. Então, tornar-se uma só carne. Depois diz que o casamento ele é indissolúvel. A palavra de Deus é clara em muitos textos que apenas a morte deve separar o casal. Aí talvez alguém diz, não, mas como questionar Jesus? Porque Moisés autorizou da carta de divórcio. O Senhor mesmo disse, vocês não leram o que está escrito antes, o que foi escrito, que o Senhor, ele abomina o divórcio, e Moisés autorizou apenas por causa da dureza do coração do homem. Então, casamento indissolúvel. Entrando agora na parte do texto de Efésios que nós falamos, mulheres sejam submissas, respeitando aos seus próprios maridos. Se o texto parasse apenas na expressão mulheres sejam submissas aos vossos maridos, talvez houvesse alguns questionamentos que nos levassem até acho que realmente esse texto ele precisa ser melhor analisado. Mas como o texto continua e diz, mulheres sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Então aí o princípio já é diferente. Tem que ser submissa, honrar aos seus maridos como ao Senhor. Aí depois vem para os maridos. Maridos, amai as vossas esposas. A gente também poderia dizer, não é muito fácil amar minha esposa. Uma mulher que só não quer bem, só me ajuda, está comigo em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Mas o texto também continua e diz, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Aí se nós formos procurar na palavra de Deus como foi que Cristo amou a igreja, aí nós vamos aprender como é que nós devemos amar as nossas esposas. É um amor sacrificial, um amor de renúncia, um amor de perdão. Então nós devemos amar assim as nossas esposas. Aí o texto agora, entrando no capítulo 6, diz, filhos, obedecei, honrai aos vossos pais. E o complemento diz, porque é um mandamento com promessa,
para que vivas bem e tenhas longos dias sobre a face da terra. Então, o preceito divino para os filhos é honrar, é obedecer aos pais. Mas também fala para nós pais, diz: pais, não provoquei os vossos filhos a iras, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o princípio para nós pais, o princípio divino para nós pais é criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E às vezes até nós ficamos questionando: quando é que eu provoco a ira nos nossos filhos? Nós fazemos muitas vezes inconscientemente em algumas oportunidades e conscientemente em outras. Nós às vezes estamos irando os nossos filhos com algumas comparações que nós fazemos, com algumas atitudes. E eu sempre gosto de lembrar que, se não foi uma realidade na sua vida, mas pelo menos você já deve ter visto isso acontecer com alguém. Por exemplo, os nossos filhos, nós colocamos na escola e ele chega um dia com um boletim e ele tirou uma nota baixa, por exemplo, em matemática. A criança não tem nem coragem de entregar o boletim. Não sei se hoje ainda tem boletim, se primeiro trazia para os pais assinarem, não é? E ele não tem nem coragem, ele já deixa em cima da mesa. Aí, curiosamente, o pai ou a mãe vai olhar, o pai, né? Eu vou trazer a responsabilidade mais para nós. Quando ele vê a nota baixa em matemática, 4 em matemática, ele não chama o menino nem carinhosamente como nós chamamos. Por exemplo, o nome do menino é Márcio Vinícius Quirino Motes, é o nome do nosso segundo filho. Então eu não chamo nem Vinícius, nem Marquinho ou qualquer outro apelido, eu já chamo pelo nome completo: Márcio Vinícius Quirino Motes. O menino já vem todo arrepiado, porque ele sabe que alguma coisa errada e estranha aconteceu. Como é que você tira uma nota baixa em matemática, você não dá um prego na barra de sabão, eu e sua mãe, a gente fica se esborrachando de trabalhar para botar você na escola boa, e você ainda tira uma nota baixa em matemática? O menino, ele fica frustrados, revoltados, irados. No mês seguinte, ele já tirou uma nota boa em matemática, ele tirou 8, 9, aí agora ele já entrega o boletim, né? Viu, papai, viu, mamãe, tirei 9 em matemática. Você não fez mais que a sua obrigação. Você não faz nada, você tem que estudar e tirar nota boa mesmo. Esse é um dos momentos onde nós provocamos a ira nos nossos filhos. Quando nós agimos, às vezes, como eu disse, inconscientemente, impensadamente, mas às vezes fazemos isso sabendo que estamos provocando a ira nos nossos filhos. Então, esses são os princípios divinos para a família. Vamos entrar agora mais para a questão dos desafios na pós-modernidade. O que é que nós temos que enfrentar durante a nossa passagem aqui por esse mundo, porque nós aqui somos passageiros, aguardamos ansiosamente o Maranata, a volta do Senhor Jesus Cristo, para sairmos dessa circunstâncias tão tristes que nós vivemos. Então, um dos primeiros desafios para a família na pós-modernidade, e parece até estranho a gente falar isso, é a religiosidade, a revolução espiritual, entre aspas. Sempre que o IBGE divulga uma pesquisa, uma estatística sobre o aumento da religião na população brasileira, nós ficamos impressionados, às vezes nos alegramos profundamente quando tomamos conhecimento que o número de evangélicos, de cristãos, porque a pesquisa é feita de uma forma abrangente, não está lá só evangélico, mas de cristão. Então nós tomamos conhecimento que houve um aumento muito grande, né? Mas aí fica a pergunta que nos deixa inquietos: se o número de evangélicos, de cristãos, cresce, aumenta tanto no país, por que é que nós não fazemos diferença nenhuma nessa comunidade em que nós vivemos? Alguma coisa está errada. Não é com o cristianismo. O que está errado é conosco, com a nossa atitude. Então essa religiosidade, que é diferente do cristianismo, as nossas igrejas, em alguns momentos, estão superlotadas apenas de pessoas religiosas, que não têm um compromisso com Deus nem com a sua palavra. São apenas religiosos. Vêm para a igreja, invariavelmente, a grande maioria apenas no domingo. Estou falando lá na nossa igreja, viu, João? Aqui eu sei que é diferente.
mas invariavelmente vem no domingo e participam deste momento, depois voltam para casa e dão continuidade à sua vida, como se houvesse a possibilidade dessa distinção. Eu sou um na igreja, fora da igreja eu sou outro. Essa realidade, ela não pode ser compartilhada com nós. Então, o que é que essa religiosidade na pós-modernidade tem levado e tem afetado profundamente as nossas igrejas, a igreja do Senhor Jesus Cristo? Em primeiro lugar, a religião permissiva. Pode tudo. Pode tudo. Então, os pastores são muito radicais, a liderança da igreja é muito intransigente, vocês têm que compreender que as coisas mudaram, que hoje as coisas são diferentes. E então essa permissividade que está afetando a igreja nessa pós-modernidade tem causado muitos problemas e afetado de uma maneira muito profunda a saúde espiritual da igreja. Então, a religião permissiva, que pode tudo, né? Às vezes, por exemplo, o pastor, ele tomou conhecimento, por exemplo, que uma jovem teve um relacionamento sexual com o seu namorado. Eles ainda não haviam casado, portanto, não tinham, da parte de Deus, essa autorização para ter relacionamento sexual. Aí, o pai ou a mãe procurou o pastor e vem com essa: pastor, aconteceu isso, faz aquele arrudeio, aquele drama, aconteceu isso, e minha filha, mas o senhor sabe, pastor, que minha filha nem foi a primeira, nem vai ser a última. Se for para disciplinar minha filha, tem que disciplinar a filha de fulano de tal, que também faz a mesma coisa. Então, pastor, isso hoje é uma coisa natural, isso é dos jovens, não é? É a sociedade moderna que leva os jovens a ter posições como essa. Então, essa religião permissiva é um dos desafios que nós temos que enfrentar como família e como igreja. A religião inclusivista. Nós temos que acabar com esses preconceitos. Nós temos que nos moldar à nova realidade da pós-modernidade, onde todos devem ter as mesmas oportunidades. Se quer apenas me contrapor biblicamente a religião permissiva, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 12, o texto ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser aprisionado por nenhuma delas. Então todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm, nem todas eu devo fazer, porque principalmente se elas ferem os meus princípios bíblicos. Então a religião permissiva, a própria palavra de Deus já condena essa atitude. A religião inclusivista, que nós temos que incluir todo mundo, né? Então, se uma igreja se posiciona, se o pastor, a liderança diz: olha, nós não somos contra você, nós somos contra esse comportamento e essa atitude, nós não podemos aceitar, porque é contra o que a palavra de Deus nos ensina. Então, isso eu vou procurar outra igreja. Eu vou procurar uma igreja que me aceite como eu sou. E vai encontrar o que é pior. Vai encontrar uma igreja que vai recebê-lo e acolhê-lo como ele quer continuar, e achando que pode ser uma pessoa religiosa, e é isso que acontece. Também a própria palavra de Deus contesta isso. 1 Coríntios 5,17, que é um texto também muito conhecido, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, venha como está e fique do jeito que está. Isso é para essas igrejas que trabalham nessa linha de pensamentos. E para nós que queremos manter e preservar o evangelho genuíno da palavra de Deus, não podemos concordar com essas coisas. Então, venha, mas para ser transformado e mudado pelo Senhor, para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Depois, a religião antropocêntrica. Os nossos cultos estão se tornando cada vez menos cristocêntrico e mais antropocêntrico. Cristo deixou de ser o centro agora é o homem. Todas as coisas têm que ser para me agradar. Então a pessoa vai para o culto, no final do culto: e aí, como foi o culto? Gostei não. O pastor hoje parece que estava na carne, eu acho que ele brigou com a mulher em casa, e foi uma mensagem que não trouxe nem
uma alegria para o meu coração. A gente passa a semana todinha numa luta, trabalhando, e vem para a igreja esperando ouvir uma palavra que nos alegre, que nos anime, que nos bote lá para cima, né? Mas a gente ouviu só uma palavra de exortação, de repreensão. Então, as pessoas querem vir para a igreja para ouvir o que elas querem ouvir, não o que Deus quer falar ao coração delas. Então, essa religião antropocêntrica, ela leva o homem a achar que ele tem todos os direitos, todos os privilégios. E a gente começa e percebe isso muito na questão dos louvores, né? Por exemplo, um louvor que é cantado muito nas nossas igrejas: eu quero de volta o que é meu, restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu quero que nós temos. Nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei, não tenho nada. Se fosse para Deus restituir o que era meu, era apenas um pecado. Então, mas nós vamos adotando essa postura, né, e achando que o culto tem que ser para nos agradar. O culto é para agradar a Deus. Eu tenho que estar ali para adorar, para cultuar o Senhor e ouvir aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Necessariamente não é o que eu quero ouvir, mas fundamental é ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, o primeiro desafio é a questão da religiosidade. Segundo desafio: avanços tecnológicos, retrocesso humano. Nós estamos vivendo um momento, uma época em que os avanços tecnológicos são impressionantes. É algo que alguns anos atrás era impossível a gente imaginar que isso pudesse acontecer. Então vivemos essa era, esse avanço, esse boom tecnológico, onde todos os dias surgem novidades muito mais evoluídas, e enquanto a tecnologia avança, o homem retrocede. Dois aspectos que são bem realidade nossa: a televisão. Hoje, se não todos, mas que a grande maioria hoje tem um aparelho de TV em casa, se não 2, 3, que às vezes tem um na sala, um no quarto do menino, outro no quarto dos pais, e um no escritório. Então nós temos, essa facilidade hoje de ter esses aparelhos de TV na nossa casa, e vão ficando cada vez mais modernos. A gente lembra, pelo menos eu lembro que o papai comprou lá para casa, o bicho era tão grande que para a gente pegar ele tinha que ser uns 2 meninos, tem tubo pesado. Hoje as TVs estão cada vez mais de uma tecnologia avançada e tornando isso cada vez mais presente nas nossas vidas. Na televisão nós somos passivos, a gente fica ali assistindo, senta ali na frente da televisão, às vezes passa 1, 2, 3, 4 horas sentado ali, só assistindo, E tudo que é produzido, que é lançado ali, às vezes a gente está assistindo, se alimentando, em muitos casos, e em muitos casos mesmo, de porcarias que são produzidas e que são apresentadas nas televisões, programações sempre voltadas e direcionadas para a desconstrução da família segundo os princípios bíblicos. As novelas, que são uma das armas fundamentais que tem sido usada para colocar isso dentro das nossas próprias casas. Eu fico impressionado, por exemplo, uma novela, que aquela novela não termina nunca. Faz muito tempo que eu escuto falar naquela novela, entra ano, sai ano, e ela nunca termina. O enredo, o contexto dela, pelo menos, deveria ser numa escola, numa universidade, mas o que menos a gente vê aquele povo fazendo é estudando, é festinha, sexo e tantas outras porcarias que são apresentadas nessas novelas. Mas a gente fica ali passivo, apenas assistindo, quando muito mudando o canal para assistir outra coisa. As redes sociais, a internet já é diferente. Nós não somos só passivos, agora nós também somos ativos, porque a gente pode participar diretamente, Então a gente está lá no WhatsApp, no Facebook ou qualquer outro desses meios. Então a gente está participando ativamente, curtindo, compartilhando, mandando mensagem para um, mandando mensagem para outro, e a gente participa ativamente. E é impressionante, irmãos, como nós não temos critérios. Conversava ontem
com uma pessoa a respeito desse momento que nós estamos vivendo, e o que tem de crentes, de evangélicos, que posta, que compartilha tantos absurdos, né, nas redes sociais, e não tem nenhum critério de analisar se aquilo é verdade ou se não é, se aquilo está abençoando alguém ou se não está, se está edificando alguém ou se não está. O importante é curtir e compartilhar. Então, as redes sociais têm sido e vai ser cada vez mais um dos desafios para a família dessa pós-modernidade. As crianças, cada vez mais crianças, já são, às vezes, até induzidas pelos próprios pais a entrar nessa roda viva das redes sociais. Por exemplo, crianças de 2 anos, os pais já dão o celular, o tablet, para elas ficarem ali, meio chorinho, bota aqui galinha pintadinha, senta aí minha filha, fica aí assistindo galinha pintadinha, né? E a criança fica ali, e outras coisas piores que vão acontecendo, e nós mesmos vamos influenciando os nossos próprios filhos. As crianças estão cada vez, a nossa netinha tem 2 anos, mas é impressionante, ela pega o celular e ela já vai com o dedinho assim, ela sabe, essa não, ela sabe o que quer e o que não quer. Então é algo que nós precisamos ter muito cuidado, porque este é um dos desafios da pós-modernidade. Próximo desafio, o materialismo, buscando o prazer e a realização dos bens materiais, inversão de valores. Eu não vou dizer velho porque nós somos velhos, somos experientes, não é só? Nós somos experientes. Mas quando a gente começa a lembrar da nossa realidade de adolescentes, de jovens, como os valores estão sendo invertidos. Antes o que era bom, o que dava certo, hoje não presta mais. Hoje não tem mais condições da gente estar colocando em prática. Então há uma inversão muito grande de valores, de conceitos, de princípios, inclusive da nossa parte, inclusive nas nossas famílias. Uma mãe aconselhando a filha uma vez disse: minha filha, quando você pensar em casar, se você arranja um homem rico, porque de pobre basta gente. O conceito dela é que se tiver dinheiro está resolvido o problema, não importa se é um bandido, um marginal, um traficante, ter dinheiro está resolvido o problema. Esse é uma inversão de valores muito grande. Às vezes nós encontramos: e aí, como é que vai a família? Está bem? Está bem, graças a Deus. Minha filha está namorando com o filho do doutor fulano e tal, é um menino muito bom, né? E agora eu acho que eles vão casar logo, porque é um menino bom, eles têm condições financeiras, ele só não é crente, mas o resto é um menino muito bom. Então o conceito é ter dinheiro, né? É ter condições financeiras, e o resto vale muito pouco. O consumismo, nós nunca consumimos tanto como consumimos nos dias atuais. O pastor Hernando Dias Lopes, uma das ministrações que ele fez aqui na Consciência Cristã, ele disse uma frase, eu não sei se é dele ou se ele retransmitiu de alguém. E ele dizia assim: o consumismo está consumindo o consumidor. Nós consumimos o que precisamos e o que não precisamos. As próprias mídias se encarregam de colocar todos os dias diante de nós e consumir e comprar. É algo essencial na nossa vida, e nunca foi tão fácil comprar também nos dias atuais. Você passa nas lojas, compre agora e pague depois da Copa do Mundo. Aí tem gente que acha que a Copa do Mundo não é em junho, que em junho ele já vai ter que pagar. Compre e pague em 24 meses. Então parece que 24 meses são 24 anos. Então compra, consome. E esse é um dos desafios como família que nós enfrentamos nessa pós-modernidade. E eu falo, sempre quando estou tratando desse assunto, se nós fizéssemos 2 perguntas a nós mesmos, básicas, fundamentais, nós evitaríamos ser levado e conduzido por esse consumismo que nós temos, de uma maneira ou de outra, sido levados a praticar isso. Em primeiro lugar,
É essencial, é indispensável eu comprar isso hoje? Primeira pergunta. É essencial, é indispensável eu comprar isso hoje? Segunda pergunta. Eu vou ter condições de pagar, de honrar esse compromisso que eu estou assumindo, principalmente porque nós somos homens e mulheres de Deus. Se nós fizéssemos antes de sair comprando aí de qualquer jeito, essas duas perguntas, nós evitaríamos muitos constrangimentos nas nossas vidas. Então, o consumismo é uma das armas que tem sido usada e a família tem sido profundamente afetada. O fim justifica os meios. Então, não importa o que eu vou ter que fazer para conseguir isso que eu estou querendo, porque isso é o que é importante para mim hoje. Eu preciso me beneficiar de alguma maneira, eu preciso levar vantagem de alguma maneira. Então, isso não importa como eu vou conseguir isso. Por exemplo, nós vivemos essa realidade bem presente agora no mês de abril, que é um mês que a gente tem que pagar o imposto de renda. O que tem de pessoas e dizem: o governo rouba a gente todos os dias, nós somos explorados, uma sobrecarga de impostos que nós temos que pagar todos os dias. Então, se eu colocar aqui na minha declaração de imposto de renda, por exemplo, que eu paguei isso, ou alguma outra coisa que seja permitido colocar ali como um desconto do imposto que ele vai pagar, então o fim justifica o meio, que é pagar menos impostos. Então não importa se eu estou agindo de uma maneira desonesta, se eu estou sonegando o imposto que eu deveria pagar. Eu sei que não é fácil, ninguém gosta de pagar imposto, isso é natural, mas se é uma lei e eu preciso obedecer às leis que são estabelecidas, então não importa se o governo age de uma maneira que nos sobrepõe uma carga de impostos muito grande. Eu preciso fazer o que é certo, o que é correto, porque principalmente eu vou prestar conta ao meu Deus. Então, desafios da pós-modernidade. Se eu parasse apenas aqui agora essa nossa reflexão, nós já estamos nos encaminhando para a conclusão, eu tenho certeza que todos nós sairíamos daqui hoje meio desanimados, meio tristes, em saber que tudo isso está ao nosso redor, está acontecendo na minha, na sua casa, na minha e na sua família, mas graças a Deus que o Senhor tem algo para nos apresentar também essa noite, que nós precisamos fazer para nos contrapor a esses desafios que a pós-modernidade nos apresenta. Como família, o que faremos para superarmos esses desafios? Quero também rapidamente já, como disse na nossa conclusão, falar sobre 3 atitudes que também nós podemos ter em momentos como esse que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, entronize Deus na sua família, na sua casa. Quando nós falamos casa, nós estamos falando família, porque Deus não habita nem em templos feitos por homens, nem nas casas, nas paredes da construção civil. Deus habita na minha vida e na sua vida através do Espírito Santo do Senhor. Então, entronize Deus na sua família, na sua vida. Às vezes a gente vê nos para-brisas dos carros, às vezes até na porta das nossas casas: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas se nós formos analisar criteriosamente se isso é uma realidade nas nossas vidas, em alguns momentos nós teremos que reconhecer que nós não estamos entronizando Deus nas nossas casas. Eu falo também em algumas oportunidades, baseado também no louvor que é cantado, que diz o seguinte: minha casa será uma casa de bênção, minha casa será um pedaço do céu, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita. E nós sabemos, eu e você sabemos, que em algumas casas ela parece mais a antessala do inferno do que um lugar onde o Espírito Santo habita. É chocante, mas é a realidade. Isso é culpa de Deus? Não, é culpa minha e sua.
E falamos muitas vezes uma coisa e vivemos outra. Então, entronize Deus na sua família, na sua casa, na sua vida. Ame a Deus acima de todas as coisas. Buscai ao Senhor em primeiro lugar. É isso que nós precisamos fazer. Deus tem que ser a base, o alicerce da nossa família. Se assim não for, com certeza, essa família, mais cedo ou mais tarde, ela vai começar a enfrentar os efeitos. Lembre-se da parábola que o Senhor falou sobre o homem, dois homens, um ele chama de sábio e o outro de tolo, de nécio. O tolo construiu a sua casa sobre a areia. Lá apenas a terra, chão batido, levantou as paredes, construiu a casa. Pode até ter sido uma casa que ficou bem bonita, mas não tinha um bom alicerce, não tinha uma base, não tinha fundamentos. E vieram os ventos, as tempestades, se abateram sobre ela e aquela casa ruiu. Mas ele disse que existia outro homem, que é chamado de sábio, e esse construiu a sua casa sobre a rocha, que eram os mesmos ventos, as mesmas tempestades, os mesmos vendavais, se abateram sobre ela, mas ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Então, que o Senhor seja a base, o alicerce da nossa casa, da nossa família, e nós tenhamos todos os dias essa certeza, essa convicção de que a nossa família está fundamentada na rocha que é Cristo Jesus. Segunda atitude que nós também precisamos tomar, já que estamos falando de desafios da família na pós-modernidade, as atitudes para vencermos esses desafios. Em segundo lugar, priorize as coisas espirituais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas, às vezes nós começamos a criar uma expectativa de que Deus tem que suprir, por exemplo, as minhas vaidades. A promessa do Senhor na sua palavra é que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades elas serão supridas em Cristo Jesus. Vaidade de cada um, quem quiser que se esforce para conseguir. Agora, necessidade Deus supre. É a promessa que Ele faz na sua palavra. Então, precisamos priorizar as coisas espirituais, valorizar mais o ser do que o ter. Hoje as pessoas valorizam mais o ter do que o ser. E é um erro que nós cometemos quando nós começamos aqui falando também numa inversão de valores, quando valorizamos mais as coisas materiais e vamos negligenciando as coisas que são mais importantes, que são as coisas espirituais. Então, priorize as coisas espirituais na sua família. Fica uma pergunta, e em primeiro lugar, eu me coloco como alguém que tem falhado, hoje nem tanto, porque os nossos dois filhos já casaram, mas quantas oportunidades nós tivemos de realizar o culto doméstico lá em casa e nós não realizamos? Quantas oportunidades nós tivemos de nos reunir como família para orarmos, para compartilharmos a palavra de Deus, e nós não fizemos, porque estávamos envolvidos com tantas outras coisas, inclusive com a televisão. Então, o culto doméstico é algo que hoje tem sido extremamente negligenciado, e por isso as nossas crianças elas estão crescendo uma saúde espiritual fragilizada, porque a primeira escola, que é a casa, elas não estão recebendo essa orientação de priorizar as coisas espirituais. Terceiro lugar, administre o tempo em família. Eu tenho certeza que você já disse alguma vez, porque eu também já disse, e a gente começa a dizer, não tem um tempo mais para nada, parece que o tempo está correndo. Realmente o tempo está correndo, mas cronologicamente o tempo continua do mesmo jeito. Nós continuamos com 24 horas por dia, dependendo do mês, 30, 28, 29, 31 dias, 365 dias no ano. Então o tempo ele continua o mesmo. Qual é o grande problema nosso? É a nossa má administração do tempo. Nós administramos muito mal o nosso tempo.
E falando de família, quando nós esquecemos que a família deve ser uma prioridade na nossa vida, nós vamos ocupando esse tempo com muitas outras coisas e a família sempre vai ficando de lado. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Por exemplo, nós que somos pais, em relação aos nossos filhos, às vezes o filho chega: papai, cala a boca, está vendo que eu estou assistindo o jornal? Aí o menino já sai, ele vai para a cozinha: mamãe, sai daqui, está vendo que eu estou lavando os pratos? E o menino fica correndo de um lado para o outro, e os pais não têm tempo para eles. Sabe quem é que vai ter tempo para os nossos filhos? O traficante, o marginal, a prostituta, o homossexual. Eles vão dedicar todo o tempo que os nossos filhos tiverem. O tempo que a gente diz que não tem para dedicar a eles vão ter. Então, essa má administração do tempo tem sido terrível nas nossas vidas e nas nossas famílias. E se nós não nos atentarmos para isso, esses desafios da pós-modernidade vão vencendo, vão ocupando um espaço tão grande que vai chegar o tempo em que a gente não vai ter mais como reverter essa situação, a não ser uma intervenção de Deus, porque com certeza Deus pode todas as coisas. Então precisamos administrar melhor os nossos tempos. Eu sempre lembro um dia entrevistar um político aqui de Campina Grande, muito conhecido e conceituado, e alguém perguntou a ele: como é que o senhor consegue? Porque tem um comício num bairro, tem uma entrevista na televisão, tem algo não sei aonde, como é que o senhor faz para administrar isso? Ele disse: tempo para mim é questão de prioridades. Eu arranjo tempo para aquilo que eu dou prioridade. Será que nós estamos dando prioridade às nossas famílias? Se nós estivéssemos dando prioridade às nossas famílias, com certeza nós teríamos mais tempo para dedicar à nossa família. Então, administre o tempo em família. Os desafios da família na pós-modernidade, eles existem. Não são apenas alegorias, não são apenas algo que alguém imaginou, são fatos reais que estão acontecendo no nosso dia a dia. E com certeza depois da pós-modernidade vão surgir outros mecanismos, e todos eles, como eles não procedem de Deus, o grande objetivo é destruir, é desconstruir aquilo que Deus constituiu e estabeleceu para nos abençoar como família. Deus, muito mais do que ninguém, sabia que família é um projeto dele para abençoar as nossas vidas. Quando a gente lembra lá do texto de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas e fez, e Deus viu que era bom, Deus foi criando, viu que era bom quando criou o homem, e viu Deus que era muito bom, e chegou um momento que Deus viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus sabia que nós precisávamos de família, de convivência, de relacionamento, de afetividade. Quem é que quer destruir isso? O inimigo de Deus. Se é inimigo de Deus, é inimigo nosso. Então nós temos que vencer esses desafios que são colocados diante de nós todos os dias. Irmãos, só tem uma maneira de nós fazermos isso: é nos voltarmos para Deus.